Olá pessoal, como prometido, vou gravar aqui para vocês a correção da diagnóstica. Vou dividir em 3 vídeos porque a prova é longa, né? Então as 9 primeiras questões nesse vídeo e as demais questões dos 2 próximos vídeos. Espero que vocês assistam os 3 e possam estudar as questões e fazer uma boa prova amanhã. Vamos então à nossa correção. Primeira questão: qual das seguintes seguintes expressões é verdadeira? 1/2 dividido por 1/4 igual a 1/8. Como é que se divide 1/2 por 1/4? Vocês já aprenderam que a divisão por fração, você repete a primeira fração, inverte o sinal de dividir pelo sinal de vezes e inverte a segunda fração. Ou seja, nós transformamos a divisão numa multiplicação de fração. 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 1 é 2 e 4 dividido por 2 é 2. Portanto, esse primeiro item A, é falso. 1/2 dividido por 1/4 dá 2 e não 1/8. Letra B: 3/7 menor que 0,5. Para você comparar aqui 3/7 com 0,5, ou você deixa os dois na forma de fração, com o mesmo denominador, ou você deixa os dois na forma de decimal. Eu vou optar por aqui deixar esse 3/7 em decimal. Vou dividir esse 3 por 7. Dá para dividir o 3 por 7? Não dá. 0 no quociente, 0 no dividendo. 30 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Então 0,4 aqui é suficiente para a gente comparar aqui. Então eu vou trocar esse 3/7 por 0,4, que é menor que 0,5. Verdade, né? Então 3/7 é menor que 0,5. Ok? Vamos fazer as demais só por uma questão didática. Queremos comparar 3/5 e 4/7. Vamos transformar os dois em decimal. 3 dividido por 5 dá 0,6 e 4 dividido por 7 vai dar 0,5, ok? Precisamos apenas de uma casa para comparar, então vou trocar esses 3/5 por esses 3/5 por 0,6 e esse 4/7 por 0,5. 0,6 é menor que 0,5? Não, isso é falso. Letra D: a gente tem 2 decimais aqui, só que um tem 3 casas decimais, 6, 2 e 5, e o outro tem 4 casas decimais, 6, 2, 5 e 0. Para comparar 2 decimais, nós precisamos igualar a quantidade de casas decimais. Então, ou acrescentamos uma aqui, ou diminuímos uma aqui. Eu vou optar por eliminar essa aqui. Note agora que ficou igual, né? 0,625 é igual a 0,625 e não menor. Então, esse item aqui é falso. Nessa nós temos 3/2 mais 2/3 igual a 1. 3/2 é a mesma coisa de 3 dividido por 2. Se você pegar R$3 e dividir para 2 pessoas, dá R$1,50. Então, 3 dividido por 2 já dá 1,5, que já é maior do que 1. Então, 3/2 mais 2/3 é alguma coisa maior que 1. Então, não pode ser 1. Esse item também é falso. Ok? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta o vídeo e assiste novamente. Vamos para a segunda questão. Sobre uma turma de estudantes da terceira série, sabe-se que 40% são homens, 30% dos homens e 50% das mulheres gostam de programação. Qual a probabilidade de escolher aleatoriamente uma mulher dentre os estudantes que gosta de programação? Então a gente quer saber a probabilidade. Probabilidade é uma fração, né? Aquilo que você quer sobre o total de possibilidades. Em outras palavras, aqui a gente quer uma mulher dentre os estudantes que gostam de programação. Então nessa nossa fração aqui, o nosso numerador, o número de casos favoráveis, é o número de mulher que gosta de programação. E o número de casos possíveis são o número de pessoas que gostam de programação, ok? Vamos tentar identificar esses dois valores. Eu vou construir aqui uma árvore de todas as possibilidades. Então, a princípio, uma pessoa que pode ser homem ou mulher. Sabemos que 40% são homens. Se 40% são homens, então 60% são mulheres, ok? Somando os dois dá os 100%. Dos 40% que são homens, nós temos duas possibilidades. Ou são homens que gostam de programação, ou são homens que não gostam de programação.
A questão nos informa que 30% dos homens gostam de programação. Então, se 30% gosta de programação, 70%, que é o complementar de 30% em relação aos 100%, não gosta de programação. Entre as mulheres, 50% gosta de programação e, evidentemente, 50% não gosta. Então, está aqui todas as possibilidades. Vamos calcular. No primeiro ramo, temos 30% de 40%. Como é que se calcula 30% de 40%? Basta trocar esse símbolo de porcentagem pelo denominador 100, vai ficar 30 sobre 100 vezes 40 sobre 100. Vamos cancelar aqui esses dois zeros de cima com dois zeros embaixo, então vai ficar 3 vezes 4 é 12, 12 sobre 100. 12 sobre 100 é o mesmo que 12%. Então, nesse primeiro ramo, nós temos 12%, que são os homens que gostam de programação. 70% de 40% não gosta de programação. Mas quanto é 70% de 40%? Fazendo da mesma forma, 10% de 40% dá 4%, então vezes 7 dá 28%. Nas mulheres, 50% gosta de programação, 50% de 60%. É esse ramo aqui, ó. 50% é metade, então 50% de 60 dá 30%. Do mesmo jeito aqui. Observe que se eu somar todos esses valores, ó, 30 mais 30 60, mais 28 dá 88, mais 12 dá 100%. É o conjunto de todas as possibilidades. Mas o que nós queremos aqui são as mulheres que gostam de probabilidade, no caso aqui 30%, é o nosso numerador. E no denominador, o número de pessoas que gostam de programação, no caso as mulheres, que é o 30%, mais 12% dos homens. O cálculo, somando os dois, dá 42%. Cancelando esse com esse, vai ficar 30 por 42, dividido aqui o 30 por 6 e o 42 por 6, vai sobrar 5 sétimos. Portanto, letra A. Ok? Vamos para mais uma questão. Na questão de número 3, foi nos dado esse gráfico, onde essa reta aqui passa pelo ponto B e P e por esse ponto aqui. E essa reta passa pelo ponto A, P e por esse ponto aqui. Esses pontos aqui eu vou chamar de D, de C e esse de D, para facilitar a nossa compreensão. A questão 3 nos pergunta: a reta que contém os pontos A e P é gráfico de uma função afim da forma y igual a menos 4x mais b. Vou repetir aqui. Em que b é igual. Queremos saber quem é o b. Vamos primeiro identificar qual dessas duas retas é a reta que ele está falando. É a reta que passa por A e P. Está aqui o A, ó, A e P, essa reta aqui que também passa pelo ponto C. Vou colocar o ponto C aqui. Se eu substituir esses dados nessa equação, nós iremos encontrar o B, ó, porque a gente tem aqui o x e o y. O x é 0, o y é 8. Vamos trocar. Vai ficar assim. 8 é igual a menos 4 terços vezes 0 mais b. Menos 4 terços de 0, multiplicando aqui, vai dar o próprio 0. Então, 8 é igual a 0 mais b. 0 somado com b dá o próprio b. Então, b é igual a 8, ok? Vou colocar assim o b na frente. Então, letra E. Note, ó, nós nem precisaríamos fazer essas contas. Bastaria observar que onde a reta cortar o eixo y, vai ser o valor de B. Nesse caso aqui, essa reta aqui que passa por A e P, ela vai cortar o y no ponto 8. Então, B é igual a 8. Vamos para a questão de número 4. Na questão de número 4, a reta que contém os pontos B e P é gráfico de uma função afim da forma y é igual a x mais 6. Vou repetir aqui. Em que A é igual. Queremos saber quem é o A. Então, para descobrir o A aqui, eu vou observar essa reta que passa por B e P. Tá aqui o B, ó, B e P. Essa reta aqui que passa também pelo ponto D, que é o ponto 8 e 0. Trocando aqui, ó, o x é 8, o y é 0. Vai ficar assim. A vezes 8 dá 8A. Então, se 0 é igual a 8A mais 6, 8A mais 6 é igual a 0. Vamos resolver essa equação aqui. O 6 está positivo, passa negativo para o outro lado. O 8 está multiplicando aqui, o A vai passar dividindo. E aí essa fração, ó, que você não vai ter aqui nas respostas, nós podemos simplificar. Qual é o número que divide o 6 e o 8 ao mesmo tempo? É o número 2. Então vamos dividir o 6 por 2 e o 8 por 2.
Menos 6 dividido por 2 dá menos 3 e 8 dividido por 2 dá 4. Portanto, nossa resposta é o item B. Ok? Bem tranquilo, bem fácil de ser feito. Ok? O que você precisa saber nessa questão é que, jogando ponto dentro da equação, você vai obter o parâmetro que está faltando. Questão de número 5. Quais as coordenadas do ponto P na intersecção das duas retas traçadas na figura? Então está aqui o ponto P, ó. Nós queremos saber quem é o x e quem é o y. Note que o x vai estar aqui, ó, entre o 3 e o 4. Então nós temos aqui um x que vai ficar entre 3 e 4. Lembrando que no par ordenado, né, o x é o que vem antes da vírgula. Então aqui na letra A, o que vem antes da vírgula, 24 sobre 7. Se você dividir 24 por 7, dá 3, alguma coisa, que satisfaz essa condição aqui. A letra A e B satisfaz. Já na letra C, o x é 0, então o x já está descartado aqui. Na letra D, nós temos um x que é igual a 3, como o x tem que ficar entre 3 e 4, também está descartado. E a letra E do mesmo jeito. Então só com essa primeira condição aqui a gente já descarta 3 possibilidades. Já o y aqui, ó, ele vai ficar também entre 3 e 4, esse valor aqui de y. Então, o y aqui na letra A é 0, então está descartado, sobrou então a letra B. Note que nem precisamos fazer cálculo, né, fazer contas aqui para descobrir o valor das coordenadas de P. Basta observar o gráfico, fazer a leitura do gráfico, ok? Então, bem simples. Mas nós podemos também fazer essa conta algebricamente, né? A gente pode fazer isso de forma algébrica. Eu vou fazer ela aqui para vocês. Nós vimos na questão de número 3, né, que a função que passa pelo ponto A e P era esse ponto aqui, essa reta aqui, y menos 4 terços de x mais 8. E na outra reta que passa por esse ponto B aqui, é essa equação aqui, que foi a questão de número 4, menos 3 quartos de x mais b. Como nós queremos o ponto de intersecção, então nós podemos igualar esses dois valores, porque o x e o y é comum nesse ponto. Então podemos dizer que menos 4 terços de x mais 8 é igual a menos 3 quartos de x mais 6. Resolvendo a equação aqui, nós vamos fazer aqui o MMC de 3 e 4. Dá para dividir aqui por 2, o 4 dá 2, o 3 repete. Dividindo novamente por 2 dá 3 e 1. Dividindo por 3 dá 1 e 3. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O MMC de 3 e 4 é 12. Vamos colocar aqui duas frações, uma antes e outra depois da igualdade. E colocar aqui o nosso denominador 12. Ok? 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. 16x negativo. Lembrando que tem um 1 aqui debaixo do 8. Então 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 8 dá 96. Fazendo a mesma coisa desse lado. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3x dá 9x negativo. 12 dividido por 1 dá 12 vezes 6, 72. A gente pode cancelar aqui o 12. Vai sobrar menos 16x mais 96 é igual a menos 9x mais 72. Vamos organizar a equação. Letras de um lado, números do outro. Se mudar de lado, muda de sinal. Muito bem. Então esse menos 16x vai permanecer aqui. Vamos trazer esse 9x que está negativo, vem positivo. Esse 72 permanece positivo e esse 96 passa para o outro lado, negativo. Quem deve 16x e possui 9, deve 7. E quem deve 72, quem possui 72 e deve 96, deve 24. Logo, multiplicando aqui por menos 1, 7x é igual a 24. Esse 7 passa dividindo, x é igual a 24 sobre 7, ok? Justamente aqui a letra A e B, por enquanto, né? Então, fazendo o y, vou fazer aqui de preto para não misturar. Vou trocar esse x por 24 sobre 7. Posso cancelar esse 24 por 3, vai dar 8. 4 vezes 8 dá 32 negativo sobre 7. E resolvendo aqui, 7 vezes 8, 56, menos 32 dá 24 sobre 7. Portanto, letra B, ok? Observe com cuidado, faça devagarzinho e tente entender aqui o que foi feito na questão. Questão de número 6. Qual função afim tem como gráfico a reta que passa pelos pontos A e B? Note que essa reta passa por A, mas não passa por B.
essa outra reta passa por B, mas não passa por A. Então nós queremos essa reta que passa por A e B. Essa reta aqui que eu vou desenhar aqui de vermelho. Então o modelo de uma função afim, você já sabe que é y é igual a x mais b. Nesse caso a gente tem dois pontos. Temos o ponto A, que é 6 e 0. Temos o ponto B, que é 0 e 6. Desse ponto B aqui, 0 e 6, a gente já tem aqui o B, né? Que o B é justamente aquele valor quando x é igual a 0. Então a gente já ganha aqui o B nessa equação. Vamos usar então o ponto A, a gente tem o x aqui, o y e o B aqui. Vou mudar aqui as cores para você entender melhor. Então, ó, vou trocar o y por 0, o x por 6 e o b por 6. Vai ficar assim. A vezes 6 dá 6A, invertendo aqui, vai ficar 6A mais 6 igual a 0. Resolvendo a equação, 6 passa negativo. Esse 6 passa dividindo, né? Dividindo os dois lados aqui por 6, então vai ficar 6 por 6 dá 1, menos por mais dá menos. A igual a menos 1. Então temos o A igual a menos 1 e o B igual a 6. Substituindo aqui no modelo, trocando o A por menos 1, basta colocar o sinal de menos, porque o 1 está aqui, né? Fica oculto, e o B por 6. Letra D de dado, ok? Nossa função aqui então, letra D. Bem simples, espero que você tenha entendido. Questão 7ª, né? Vou repetir aqui essa equação que foi dada. Nós queremos uma das soluções. Temos aqui um produto notável. Como é que se resolve um produto notável? Multiplicando x menos 1 por x menos 1. E dá quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro e o segundo, mais o segundo ao quadrado. Do mesmo jeito aqui, só vai mudar esse sinal de mais. Então, em vez de menos 2x aqui, aqui vai ficar mais 2x. Tudo isso igual a 10. Note, ó, que esse 2x está negativo, esse 2 está positivo, a gente pode cancelar. X ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. 1 mais 1 é 2. Tudo isso igual a 10. Temos uma equação incompleta do segundo grau. Vamos resolver. Se 2 está positivo, passa negativo para o outro lado. 10 menos 2 dá 8. Vamos dividir os dois lados aqui por 2. Então aqui vai ficar x ao quadrado igual a 8. Qual é o número, ou quais são os números que elevado ao quadrado dá 4? É o 2 e o menos 2, ok? Só que você quer aqui apenas uma das soluções. Então, uma das soluções que foi dada aqui é o 2, ok? Uma outra maneira de você resolver isso aqui é entendendo que essa potência ela passa na forma de raiz. X é igual a raiz de 4, e a raiz de 4 é 2, ok? Questão número 8. Nós queremos aqui, ó, o valor mínimo da função quadrática. Como é uma função quadrática? É a função que tem esse modelo aqui, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Esse a e esse b e c são números, né? São números fixos. Nós queremos o valor mínimo. O valor mínimo é o valor do y vértice. Lembrando que esse b e c pode ser igual a zero, mas esse a tem que ser diferente de zero, porque a função pode ser de segundo grau, esse a tem que existir. Então vamos colocar essa função que foi dada nesse modelo aqui. Então a gente já sabe calcular isso aqui, o delta é b ao quadrado menos 4ac, e vamos resolver essa equação aqui, ó. Quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro e o segundo mais o segundo ao quadrado, né? Mais quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Cancela esse com esse, vai sobrar x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 1 é igual a 2. Note que nós temos o a, que é igual a 2, e o c, que é igual a 2. O b é 0, não tem o termo que acompanha o x. Ó. Então vamos calcular aqui o nosso delta, né? Vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 2. 0 ao quadrado dá o próprio 0. 4 vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então o delta vai ser igual a 16 negativo, menos 16. Como estamos interessados no y vértice, só substituir, ó, vou trazer ele para cá. Menos delta sobre 4a. Então, menos por menos vai dar mais, né? Vai ficar menos e menos aqui, ó. E 4 vezes a. O a é 2, 4 vezes 2 dá 8. Menos por menos dá mais, então 16 dividido por 8 é 2. Então dá 2 positivo, ok? Letra D, D de bola. Se você desenhar a parábola, vai observar que o menor valor que o y pode ser é o 2.
Vamos então para a nossa última questão desse vídeo, que é a questão de número 9. Marcos solicitou ao banco, em janeiro de 2023, financiamento de uma dívida de R$ 2.000 a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês. Caso realize o pagamento em 2 meses após o financiamento, isto é, em março de 2023, o valor a ser pago por Marcos em reais é igual a... Então, trata-se de uma questão de juros compostos. Vocês já viram comigo esse ano, né, no primeiro bimestre. Então, nós queremos aqui saber quem é o montante. Você lembra da fórmula montante? Aqui, ó, montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Quem é o capital aqui? O capital aqui é a dívida, né? A dívida de R$ 2.000 que você vai pagar a taxa, né, de 10% ao mês. Então, a taxa de 10%, taxa unitária, 10% é 0,1. E o tempo que você vai usar para pagar a dívida é 2 meses. Então, tudo isso é elevado a 2. Vamos resolver primeiro essa soma aqui que está dentro do parênteses. Vou repetir o 2.000. Vai ficar 1,1 ao quadrado. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Fazendo a conta, 1 vezes 1 é 1, 1 mais 1 é 2, 1. Uma casa decimais, 2 casas decimais, 1 mais 1 dá 2 casas decimais. Então dá 1,21. Vamos trocar esse 1,1 ao quadrado por 1,21. Multiplicando por 2.000, esses 3 zeros aqui caem de graça. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2. 2 casas decimais aqui, ó, você conta 1, 2, coloca a vírgula aqui. Então, 2.420. Letra A. Espero que você tenha entendido e aprendido, tá certo? Treine aí que dá certo. Bom, vou encerrar por aqui essa primeira parte, mas não deixe de assistir os vídeos 2 e 3, ok? E para quem chegou até aqui, o primeiro aluno que chegar a essa página, tirar um print e enviar para mim, ganha 2 chocolates, tá certo? Pausa o vídeo, faz o print e manda para mim. Até a próxima.